Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, louvado seja Deus. Saúdo você que está em casa aí nos acompanhando pelo nosso canal, canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Muito obrigado por todo esse ano de 2024, você ter nos acompanhado. E receba aí na sua casa a primeira mensagem do ano 2025 do culto de oração, que nós chamamos carinhosamente aqui de devocional de oração. Para tanto, eu escolhi um texto hoje para trazer uma reflexão aos nossos corações, que é um texto que seria muito bom e faria muito bem se você lembrasse dele durante todo o ano, quando as adversidades sobrevier sobre a sua vida. Abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 10. O tema da mensagem desta noite é Vencendo as adversidades. Vencendo as adversidades. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. E dizendo as últimas palavras para aquela igreja, ele se despediu dizendo: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja dada com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Amém. Vamos lá. Na mensagem da virada, a proposta era entendermos que em qualquer circunstância o Senhor cuidará de nós. E sim, como eu disse da mensagem, quando o assunto é cuidar de você, o Senhor não dorme. Quando o assunto é cuidar de mim, o Senhor não dorme. Quando o assunto é nos proteger, nos guardar, nos fortalecer, o Senhor não dorme. E disse ali na mensagem que se o Senhor for o nosso pastor, toda a proposta do Salmo 23 se cumprirá. Se o Senhor for o nosso pastor. E na mensagem de hoje eu estou dizendo para vocês que faria muito bem cada um de vocês, meus queridos, se vocês e você que está em casa, se lembrar desse texto durante todo o ano. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Por quê? Ao finalizar esta carta,
que Paulo escreve para encorajar aqueles irmãos na cidade de Éfeso. Paulo finaliza a carta fazendo um comparativo. Ele está querendo falar acerca da batalha espiritual. Ontem, na mensagem, eu também disse para os irmãos que a alma cansa. E por isso alguém fez um hino que tem por título Alma Cansada. A alma cansa, o espírito cansa, cansa sim. Existem momentos que a gente está, às vezes, tão cansado espiritualmente, tão esgotado espiritualmente, que a gente precisa recorrer cada vez mais à graça salvadora do Senhor e recorrer à palavra do Senhor para que nos sintamos fortalecidos novamente. E somente a palavra do Senhor pode nos fortalecer e nos fazer sentir revigorados. Portanto, a oração, a súplica, a leitura da palavra é o combustível para que a alma esteja sempre preparada para o combate. Aqui no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo vai usar uma figura de linguagem que é uma armadura. Por que Paulo está usando uma armadura? Porque na época de Paulo, quem comandava ainda era o Império Romano. E o Império Romano, a polícia da época eram os soldados de Roma. Era o exército de Roma. E o exército de Roma, para onde você via, para onde você olhava, você via sempre um soldado. Às vezes você via passar um grupo com um centurião. O centurião era um homem responsável por 100 soldados. E quando nós vemos a polícia na rua, quando nós vemos os soldados na rua, nos dá uma sensação de segurança. Isso é verdade. Se você estiver numa praça dita perigosa e você vê que tem vários guardas municipais ali, que tem uma viatura da polícia, você fica mais tranquilo. Você até pega o seu celular mais tranquilo, você fica mais à vontade. É exatamente por isso que Jesus falou que ele deixava a paz dele, e a paz dele não era essa paz que Roma proporcionava. Uma segurança, uma sensação de segurança. Jesus disse que a paz que ele proporcionava é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que está além da compreensão. E quando Jesus está falando dessa paz, eu sempre gosto de lembrar que a paz que Jesus proporciona, que paz é? É a paz que mesmo em meio a um furacão que nós estejamos passando na vida, ainda assim somos capazes de dizer, estou passando por tudo isso, mas eu estou em paz. É a paz que Jesus proporciona. A paz que Jesus proporciona é a paz que mesmo em meio a problemas, a gente consegue ter paz. Mesmo em meio às adversidades, a gente consegue ter paz. Mesmo em meio à escassez do dinheiro, a gente consegue ter paz. Porque a paz que o Senhor proporciona para nós, não é a paz que o dinheiro proporciona. Não é a paz que o soldado, que a polícia ou que a guarda municipal vai proporcionar. A paz que Jesus proporciona é uma paz de dentro para fora. A paz que os soldados proporcionam, que a prefeitura proporciona, é uma paz somente de fora para dentro de nós. A paz que Jesus proporciona emana de dentro dos nossos corações. E em meio a todos os problemas a gente fala, Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas eu estou em paz com o Senhor. Essa é a paz que Jesus proporciona. E aí o Paulo está usando uma figura de um soldado. Porque todo mundo sabia o que era uma armadura de um soldado. Todo mundo via os soldados na rua. Eles usavam couraça, usavam capacetes, usavam espada, usavam escudo e usavam uma espécie de bota, que na época nem era bota, era uma espécie de sandália com um couro para proteger na hora de um combate frontal. Aí, Paulo, com muita sabedoria, escrevendo a uma igreja que ele sabe que nem todo mundo lá tem entendimento para explicar
uma teologia do que ele queria dizer, com uma profundidade, a profundeza do que ele queria falar, se ele fosse simplesmente falar de vida espiritual. Então, sabiamente, o apóstolo Paulo diz e dá um título a esse entendimento, a armadura de Deus. E aí o Paulo vai dizer que todos nós estamos engajados numa batalha espiritual. E por isso eu estou dizendo para você que faz muito bem todo mundo que lembrar desse texto e dessa reflexão durante todo o ano. Porque se tem uma coisa que você vai fazer esse ano, é batalhar espiritualmente. Pode se preparar. Pode estar atento. As adversidades vão vir. Sofia, você que acabou de batizar, como nós aprendemos lá, as tentações vão vir, as propostas vão vir. Por isso que gosto muito da música de Thales Roberto, né? Todo dia as propostas vêm. Todo dia a tentação vem. Todo dia, ele não fala que é de vez em quando, todo dia. Todo dia nós temos a chance de errar. Todo dia nós temos a chance de abandonar o caminho do Senhor. Mas todo dia também nós temos a chance de escolher o Senhor. Todo dia nós temos a chance de escolher continuar permanecendo firme e inabalável no Senhor. E por isso, o apóstolo Paulo diz, olha, nós estamos engajados em uma batalha que não é contra a carne, não é contra sangue. Quando ele está usando a expressão, não é contra carne e sangue, ele está dizendo, não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o osso, não é contra um outro humano. A batalha que nós estamos engajados não é a desses soldados aí, que um soldado vai lutar com outro soldado de outro exército. A nossa batalha não é essa. A batalha daquele que serve a Cristo é espiritual. Mesmo que o seu vizinho problemático lá, parece que está às vezes encapetado, né? Procurando problema com você. Paulo está dizendo para você, a sua batalha não é contra esse vizinho. A sua batalha é com o que está por trás da ação do vizinho. É uma batalha espiritual. Por isso que a Bíblia vai sempre nos orientar a vencer as batalhas no joelho. O cristão resolve os seus problemas no joelho. O cristão resolve os seus problemas na oração. Cristão que é cristão mesmo, resolve o problema na oração. A primeira atitude do cristão, deixa eu buscar a direção do Senhor, ou deixa eu colocar esse problema na mão do Senhor. A segunda ação do cristão é, depois que eu entrego na mão do Senhor, agora eu preciso ter paz. Porque se eu acabo de colocar na mão do Senhor e depois eu levanto e fico, repara, Senhor, toma em tuas mãos esse problema em nome de Jesus, entra com providência contra esse vizinho, meu Deus, que está aí me atormentando, tem misericórdia, opera as tuas maravilhas, em nome de Jesus eu entrego em tuas mãos, amém. Aí depois do amém você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer para resolver isso? Acabou de colocar na mão do Senhor e já está perguntando o que é que eu vou fazer para resolver. Deixe, agora descanse. Aprenda a fazer isso. Fique aflito até a hora que você orar. Na hora que você orar, descanse no Senhor. E a batalha espiritual, ela é interessante, porque ela se discerne de forma também espiritual. A palavra de Deus nos diz que as coisas espirituais se discernem como? De forma carnal? Não. O que é espiritual se discerne de forma espiritual. O que é carnal se discerne de forma carnal. Se nós estamos engajados numa batalha espiritual, é claro que Paulo aqui não está querendo falar daquela couraça, daquele capacete, daquele escudo, nem daquela espada, nem daquela bota. Ele agora vai explicar. E quando ele explica para o seu leitor, ele está querendo dizer, olha, depois que você entender isso, você precisa se revestir dessa armadura. E aí ele disse, olha, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre vós a armadura de Deus para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pronto, ficou claro. Não é batalha humana, é uma batalha espiritual. Para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Na profissão de fé, eu perguntei para as meninas quem era o diabo. E elas responderam.
E eles, os batizandos, responderam, né? O diabo é um inimigo de Deus, que se rebelou contra o Senhor. E os demônios são todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos do céu, juntamente com Satanás. E depois disso, a vida deles é atormentar. A vida do diabo e seus demônios é atormentar o cristão. Por quê? Porque o cristão voluntariamente escolheu estar na presença de Deus. E se tem uma raiva que o diabo tem, foi você ter escolhido servir a Jesus. Porque no momento que você disse, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou dizendo, eu rejeito toda a proposta do diabo da minha vida. Por isso o diabo tem ódio de você. Por isso ele quer tirar você e a sua família da presença do Senhor, e você entra nessa batalha. E nesse mesmo momento parece que é uma batalha desvantajosa para nós, porque nós somos carne, nós somos humanos, e é uma batalha espiritual que a gente não vê o Espírito. Já começa na desvantagem, né? A gente fala assim, cadê o diabo? Ó, rapaz, vem o diabo passar ali, ó. Não é assim. Mas, se nós ficarmos com os olhos espirituais abertos, nós podemos até não ver, mas nós vamos perceber a ação espiritual através de uma situação contra nós. E aí você vai perceber. E quando você perceber a ação do inimigo contra você, também com os olhos espirituais abertos, você vai usar a armadura de Deus. Aí começa a fazer sentido para nós. E aí ele vai dizer que armadura de Deus é essa? Aí ele vai continuar a dizer assim, ó. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus. Aí ele vai explicar qual é a armadura de Deus. Para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E depois de ter feito tudo isso, fiquem firmes. Soldado não fala, tudo bem. Soldado fala, tudo bem. Não é assim? Soldado é sempre firme nas suas palavras. Porque ele é acostumado com aquilo. O sargento é daquela forma. A cúpula ali que está acima dele é todo mundo firme. Não tem negócio de brincadeira. Na hora do sério é do sério. Então a gente precisa, depois de pegar a armadura de Deus, ficar firme. Aí ele vai dizer, pois vistam-se toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo os seus lombos com a verdade. Primeira coisa que a gente aprende, que mentira não pertence ao povo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o diabo é o pai da mentira, e se um cristão mente, não pode dizer que é um cristão, porque Jesus nunca mentiu. Se tem uma coisa que o meu Senhor e o seu Senhor detesta, é a mentira. Deus detesta a mentira, porque a mentira é a obra maligna. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é ouvir a orientação de Tiago, quando ele diz que a nossa palavra deve ser sim ou não. Sim, sim, não, não. Não tem negócio de envolver, talvez, quando alguém fala assim para você, quando você pergunta a alguém, vamos lá na igreja domingo, se ela fala assim para você, eu vou ver. Qual a impressão que ela te deu? Na lata. Não vai vir. Você já sabe logo, não vai vir. E um cristão pode ser assim? Meu irmão, amanhã tem culto de oração, o senhor vai? Ah, meu irmão, eu vou ver se eu vou. Qual a impressão que você vai ter do seu irmão também? Que ele não vai vir. Portanto, o cristão trata de forma clara. Ó, meu irmão, eu vou. E se ele disse que vai, você já tem certeza. Mas se ele não vier, alguma coisa aconteceu. Fulano de tal não está aqui, não pode saber. Alguma coisa aconteceu, corre lá. O irmão Barbosa ficou 2 domingos sem vir para o culto. O irmão Barbosa mora sozinho, eu já entro em desespero. No outro dia eu já saio, já aconteceu de irmão Barbosa não vir para a IBD, terminar a IBD aqui, eu correr na casa dele. Porque ele mora só e ele não falta a IBD. Se ele faltou 2 domingos, alguma coisa aconteceu. Por que isso? Porque nós confiamos no irmão Barbosa. Sabemos que ele é uma pessoa íntegra e aquele é o ministério dele. Ele já conversou comigo, pastor, eu não vou para a igreja no domingo de noite, porque
o meu portão aqui, ó, ele me dá uma dificuldade terrível de abrir aqui o cadeado. Eu fico aqui numa luta para abrir, e aí tem esses tombados aqui, né? E ele já está com 80 anos de idade. Irmão, eu entendo perfeitamente. Mas se o senhor quiser, a gente lhe busca, lhe traz, ajuda a abrir o cadeado. Não se preocupe. Ele, não, mas domingo de manhã eu vou com minhas próprias pernas e volto. Amém, tudo bem. Fica firme então, no domingo de manhã. Agora, eu só quero te fazer um pedido. Vá pelo menos no domingo à noite, no dia da ceia, para que o senhor ceie com toda a sua igreja. E aí ele passou a vir, tanto que ele veio na virada. Quando ele não vem, a gente já sabe que alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque é uma pessoa de palavra, é uma pessoa que fala a verdade. Quer ver um outro cristão que deixou esse exemplo para nós? O irmão Thompson. Não é? O irmão Thompson não era assim? Uma pessoa firme de palavra. Se ele dissesse sim, podia contar que era assim mesmo. Se ele dissesse não, era não também. E não tinha esse negócio de envolver e de mais ou menos. A primeira coisa que a gente aprende é que nós devemos nos cingir com a verdade. Não dá para a gente entrar numa batalha espiritual sendo uma pessoa mentirosa. Cinja o seu lombo com a verdade. E ele continua então fazendo a figuração e diz assim, vista a couraça da justiça. O cristão também precisa ser uma pessoa justa. Eu estou em uma negociação com a nossa vizinha aqui para reerguermos o muro. E agora há pouco estávamos ali conversando, né? Não estamos usando o estacionamento justamente por isso. E falei com ela, vizinha, eu quero ser justo com a senhora. Eu não quero que a senhora faça o muro sozinha, porque o muro também beneficia a igreja. Mas também não acho justo que a igreja também o faça sozinha, porque o muro também beneficia a senhora. Vamos ser justos. Façamos o muro e a gente divide a despesa. Eu não quero dar uma desperto para cima da senhora, nem quero que a senhora também, né, leve vantagem sobre a igreja. O que eu estou propondo é o justo. A Bíblia diz, e a Bíblia nos ensina que temos que ser pessoas justas em tudo que a gente fizer. Os cariocas têm essa mania, os ciganos, né, têm essa mania não, mas tem essa fama, né, de ser uma pessoa que dobra o outro, né, que leva sempre a vantagem, né, em tudo, numa negociação. Pois é, numa negociação, para ser justa, os dois precisam ter vantagem. Para uma negociação ser justa, precisa ser bom para os dois lados. Não é um levar vantagem e o outro levar prejuízo. A Bíblia diz que nós precisamos ser justos. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O cristão também precisa estar sempre pronto para levar o evangelho em qualquer circunstância. Por exemplo, vocês sabem, eu já falei para vocês, eu nunca vou num culto sem estar preparado para pregar antenor. Eu sempre vou preparado com a opção de acontecer alguma coisa e eu ter que pregar. Eu nunca vou num velório despreparado com uma palavra, mas sempre a palavra aqui no canto do queixo. Se preciso for, pá, doer ali. Eu nunca estou numa situação dessa para ser pego de surpresa. Por quê? Porque nós precisamos estar sempre pronto para falar do amor de Deus. Para falar do evangelho, quando o assunto é a palavra de Deus, o cristão, o bom soldado, precisa estar sempre pronto. O cristão não pode ser aquela pessoa pega de surpresa quando o assunto é a pregação da palavra. Por exemplo, quinta-feira fui na igreja, olha aí já um exemplo aqui clássico. Quinta-feira fui na igreja da minha mãe. Eu passei o Natal lá na roça. E aí, quando eu cheguei na igreja, o pastor já veio na minha direção. Pastor, tudo bom? O senhor está aqui? Que maravilha! O senhor que vai pregar. Eu fui lá para ouvir a mensagem e o pastor já me botou no fogo. Eu falei, não, pastor, eu vim para te ouvir, homem de Deus. Ele, não, pastor, o senhor vai pregar, deixa Deus falar. Aquele jeitão da assembleando, né? Eu já estava pronto, não fiquei desesperado, abrindo a Bíblia, meu Deus, me dá uma mensagem aqui. Não, já fui preparado.
quando ele deu a palavra, deu a oportunidade, fui lá e preguei a palavra. Portanto, o cristão precisa estar sempre pronto, como diz aqui, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Aí ele continua e diz: além disso, use o escudo da fé, para que vocês possam rebater todas as setas inflamadas do maligno. Se não buscarmos a fé, vai ser difícil vencer essa batalha. Porque a fé nos dá ousadia. A fé deixa a gente ousado. E se for crente, então, o crente fica ousado. Não tem condição de fazer, mas eu creio que o Senhor vai me abençoar. Eu creio que o Senhor vai me fortalecer. E quando o cristão diz isso, o cristão vai, trabalha, Deus fortalece e ele consegue por causa da ousadia. A fé nos dá ousadia. E aí, a palavra está dizendo que a fé vai fazer exatamente o que o escudo faz. Na hora de uma batalha entre dois soldados, quando o soldado lança uma flecha, quem salva é o escudo. Quando o soldado dá uma espadada, quem salva é o escudo. Paulo está querendo dizer isso acerca do seguinte: quando o inimigo enviar setas malignas contra você, o escudo da fé vai te proteger. Porque você vai estar com ousadia e em nome do Senhor você vai repreender aquela ação do diabo. Amém. Glória a Deus. E partindo para finalizar, ele diz: use o capacete da salvação e a espada do Espírito. Uma das perguntas que fora feita para os batizandos foi: você tem certeza da sua salvação? E a maioria dos candidatos ao batismo, quando estão ainda caminhando, a primeira coisa que a pessoa responde é: não tenho certeza da minha salvação. Porque ela ainda não entendeu qual é a obra salvadora. Ela ainda não entendeu que no ato da sua genuína conversão, ela foi selada com o Espírito Santo. E como Guto pregou aqui há pouco tempo acerca do selo do Espírito, o Espírito Santo não é como o espírito de maligno que fica entrando e saindo na vida de uma pessoa. Ele entrou em você, ele selou você, você é salvo. E por que você é salvo? Porque você foi chamado. E porque você foi chamado, você foi selado. E porque você foi selado, você é salvo. O que você mais quer é andar reto na presença de Deus. Porque você também pode confundir: mas fulano diz que é salvo e vive uma vida banda voou. Então ele não é salvo. Então o Espírito Santo não selou ele ainda. Porque ninguém que já tem o Espírito Santo e foi selado consegue viver uma vida pecaminosa e a consciência não arder. Não consegue. Se vocês verem um cristão que vive perdido, ele não é um cristão, não confunda as coisas. Ele é um crente, no sentido de acreditar naquilo que lhe foi proposto, mas ele não se converteu. É totalmente diferente. Ele vai para a igreja, ele faz o rito de ir para o culto, de ir para o IBD, de ir para o culto de oração, de ir para o culto à noite, mas ele vive uma vida totalmente distante de Deus. Ele não é convertido. Ele ainda não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo quer o tempo todo estar em comunhão com o Senhor. E lembra o que eu disse uma vez? E você agora quer saber se você tem o Espírito Santo? Quer uma prova? É só você observar como você se comporta quando você erra. O que acontece com você quando você faz uma coisa errada? Se você faz uma coisa errada e para você está tudo bem, você continua pianinho, escondidinho, fazendo todas as outras coisas, meu irmão, então o Espírito Santo não está aí não. Porque quem tem o Espírito Santo, quando erra, fica mal. Tudo que a pessoa que tem o Espírito Santo quer, é se reconciliar. É pedir perdão ao Senhor, se sentir perdoado, tratado por Deus e voltar à comunhão a fazer aquilo que ele fazia. Esta é uma prova de que o Espírito Santo está em nós. E então, o apóstolo finaliza dizendo: use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando a gente pega o episódio de Jesus no deserto, nós conseguimos observar que o tempo todo o segredo de Jesus, além de todas as outras coisas, foi usar a palavra.
E aí você percebe que no momento que o Senhor usa a palavra, o que é que o diabo fez? Retrucou também com a palavra. O diabo foi lá no Salmo 91, versículo 11 e 12, e disse ao Senhor, também está escrito, se tu és filho de Deus, o lance daqui lá embaixo, porque está escrito no Salmo 91, versículo 11 e 12, ó. Aos teus anjos o Senhor dará ordem a teu respeito, para que nem com teus pés tu pises sobre pedra. Pula! E o Senhor vai lá em Deuteronômio e diz, mas também está escrito, não ponha à prova ou não tentarás o Senhor teu Deus. E venceu aquela batalha. E Ele promete que se estivermos com Ele, nós também venceremos. Em nome de Jesus. Então, use a espada do Espírito, que é a palavra, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos e também por mim. O apóstolo Paulo pedia a oração à igreja. Todos nós, irmãos, precisamos de oração. Todos nós precisamos estar engajados nesta batalha. E para finalizar, eu quero contar agora algumas notícias boas. Umas boas e umas não tão boas. Primeiro, da batalha espiritual. A primeira coisa que nós precisamos lembrar da batalha espiritual é que nós temos um inimigo. Um inimigo cruel. A gente não tem um inimigo pessoa que tem bondade dentro dela e que às vezes tem misericórdia. Não, eu vou te liberar hoje, viu? Vou te liberar hoje, não sei por quê. O inimigo não tem esse negócio de vou te liberar hoje. Se ele tiver a chance, ele vai te destruir. Então a gente tem um inimigo. Mas nós temos também uma notícia melhor do que essa. Nós também temos um aliado. E o nosso aliado é 3 em 1, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ainda de quebra os anjos que estão a serviço do Senhor para fazer aquilo que Ele desejar. Nós também temos a armadura. Assim como um soldado humano, nós também temos uma armadura, que é o escudo da fé, a couraça da justiça e a espada do Espírito, que é a palavra. Agora eu quero que você imagine um soldado que não sabe usar um escudo e não sabe usar uma espada em uma batalha. Vai servir alguma coisa estar com o escudo e com a espada na mão? Por que Davi passou a lábia lá no rei e falou assim, meu rei, tira essa roupa de mim, não vai dar certo não, é muito pesada. Não sei usar nada disso, não sou soldado, não tenho esse treinamento. Deixa eu pegar umas pedras ali no rio, com o meu badog aqui, com o meu estilingue, né? E eu sei o que é que eu faço. E aí quando tirou dele, ele foi lá e pegou o que tinha habilidade, em nome do Senhor, ele venceu o Golias, ele venceu a batalha. E você também vai vencer, meu irmão, se você tiver com a espada do Espírito. Só que se você tiver a Bíblia, tiver a espada e não souber manejá-la, de nada vale. Por isso a importância de você ter a palavra aqui, aqui e aqui. Porque na hora das adversidades da vida, nem sempre você tem uma Bíblia na mão. Para buscar um versículo ali para te fortalecer, a palavra já tem que estar aqui, ó. O que é que Davi dizia? Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Em outras palavras, o que é que Davi está dizendo? Nos momentos de dificuldade eu lembro da palavra, porque a palavra está no meu coração. Existe um filme chamado Os Heróis da Fé. É um filme russo, história real. 3 batistas foram presos de forma injusta pelo regime da época lá e lançaram eles na prisão e proibiram qualquer tipo de literatura, inclusive a Bíblia. Sabe o que é que esses 3 cristãos batistas fizeram para evangelizar na cadeia? Eles chegaram para os presos e falaram, quem aqui conhece algum versículo da Bíblia? E aí, alguns cristãos estavam ali e falaram, eu conheço. Quais? E aí as pessoas iam dizendo, eu sei 3, outro eu sei 5, outro eu sei 7. Então vamos anotar aqui todos eles. E eles foram anotando. Você sabe quantos, irmão? Eu sei 3. Quais? O Senhor é meu pastor, não me faltará. Está onde? Salmo 23, versículo 1. E assim eles fizeram a Bíblia deles. O que eles conseguiram de versículo foi a Bíblia. E escondido ali, com aqueles versículos, eles ganharam várias pessoas para o Senhor Jesus.
Eles não tinham Bíblia lá, mas tinham guardado a palavra no coração. Portanto, eu e vocês temos um inimigo, mas nós temos um aliado, e nós temos as melhores armas. Mas tem uma notícia terrível, talvez uma das piores para isso tudo. Hoje, nós fomos lá no Garrido jogar uma partida de futebol. Poderia eu ganhar, poderia eu perder, ou poderia sair empatado. A notícia ruim é que na batalha espiritual, Antenor, não há empate. Nessa luta contra o mal, ou você ganha, ou você perde. Não tem negócio de você chegar assim no final do dia e dizer assim, ó, hoje foi 1-1 entre eu e o diabo. Ele me tentou ali, eu caí, não sei o quê, mas ele também veio outra situação aqui, aí eu fiquei firme, então foi 1-1. Não. Ou você ganha, ou você perde. Portanto, revista-se da armadura de Deus, porque com o Senhor você é mais do que vencedor. E se estiverem firmes nessa promessa de que nós temos um aliado e de que temos uma armadura, vai dar tudo certo. E você, mesmo em meio às provações e adversidades dessa vida, neste ano de 2025, você ainda vai ter paz. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e possa nos levar para nossos lares agora também na paz dele. E ele possa nos dar uma noite de paz, de um sono reparador. Vamos todos para casa agora, que eu vou lá para a casa do meu compadre Antenor tomar o café que ele me prometeu ali. E em nome de Jesus a vitória é nossa. Amém? Meu irmão Antenor, vem aqui orar para finalizar esse culto, meu irmão. Venha, por favor. Você nunca vem aqui na frente orar. Vem aqui orar para finalizar esse culto. Primeiro culto de oração do ano. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Amém, Jesus. Abençoa nossas vidas, a vida de todos que estiverem aqui, dos seus familiares. Sim, Obrigado, Deus. Senhor, por mais oportunidade em nossas vidas, por essa palavra, Oh, meu Deus. que possamos aproveitá-la para o nosso melhor das nossas vidas. Em nome de Obrigado Jesus. por tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso caminho. Em a nome verdade. de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.